Então, o título da nossa meditação de hoje, domingo, é A Força para Vencer os Gigantes em nossas vidas. Né? Geralmente, quando a gente fala de histórias mencionando nomes gigantes, é muito fácil a gente lembrar de uma história bíblica. Né? Eu acho que todos vão se lembrar da famosa história, né, de Davi e Golias, certo? E essa história de Golias, ela é uma história muito conhecida para todos, né? Eu acho que isso é uma história que a gente já teve alguns filmes, alguns livros, desenhos animados, ou seja, é uma história que a gente sabe que todo cristão conhece e até aqueles que também não são cristãos, né? Mas antes de a gente começar essa história e de eu tentar trazer para os irmãos o ponto principal da meditação de hoje, eu queria só descrever um pouco esses personagens, né, que seria Davi e Golias, né? Então, Davi, quem era Davi, né? Davi era um pastor de ovelhas, né? Vivia apacentando as ovelhas de seu pai. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Tinha 7 irmãos, era filho de Jessé, os quais 3 de seus irmãos mais velhos serviam a Saul: Eliabe, o primogênito, Abinadab e Samar. Davi era de baixa estatura em relação a seus irmãos. Sua ferramenta de trabalho era o seu cajado, usava um alforje de pastor, que seria como se fosse algo ali para carregar e transportar as coisas, e sua funda feita de cordas. Né? Sua experiência era no cuidado com o rebanho, onde ele desenvolveu coragem e muita fé em Deus. Golias, segundo a Bíblia, foi um homem guerreiro de Gade, soldado campeão dos filisteus, e guerreiro desde a sua mocidade. Ele media a altura de 6 côvados e 1 palmo. Ou seja, entre 2,92 m e 3,38 metros. Ali, claro, dependendo muito da equivalência do côvado, podemos ali considerar que geralmente é calculado entre 45 e 52 centímetros, né? E sendo o palmo a metade do côvado. Ele utilizava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Aqui também o ciclo em média, né, podemos colocar ali que 12 gramas, né, aproximadamente 57 quilos. Ele trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. Peso médio também a gente pode considerar aqui, sempre peso médio, 7 quilos. E diante dele ia um escudeiro. A história de Davi e Golias, eu queria só relatar para os irmãos, eu vou pegar aqui a Bíblia. Na verdade, ele está dentro desses versículos aqui, né, que é a história do confronto mesmo, está dentro de 1 Samuel 17, de 3 a 51. Eu não vou ler a história completa, tá? Que a história tem vários versículos, mas eu vou pontuar aqui para os irmãos rapidamente os versículos, tá? Só para fazer um breve resumo dessa história que é bem conhecida de todos nós, né? Então, ali logo no início, né, os filisteus estavam num lado do monte e os israelitas lá do outro lado, né? Golias, que era esse guerreiro gigante, ele afrontava os israelitas, né? E pediu para escolher sempre um homem para enfrentar ele, e quem perdesse, no caso, um povo seria o servo do outro, né? Saul e todos os demais soldados de Israel estavam com muito medo. Golias, então, ameaçou o povo por quanto tempo? Por 40 dias, né? De manhã e à tarde. E havia os 3 filhos de Jessé, que seriam Eliabe, Abinadab e Samar, que eram soldados de Saul. Davi, que era o menor entre os 3, ele vivia o quê? Apacentando as ovelhas de seu pai lá em Belém. Um certo dia, Jessé, no caso, pediu a Davi para levar suprimentos, no caso, alimentos para os seus irmãos, né? E já verificar como é que eles estavam, porque eles estavam em guerra. Né? Foi quando Davi chegou e os homens já estavam saindo para a batalha e encontrou seus irmãos. Né? E, novamente, aquele filisteu, o grande guerreiro Golias, né, estava novamente os ameaçando. E todos os homens de Israel fugiam dele, né, e temiam muito. Né? E também comentavam entre si, né? O que eles comentavam? Né? Que aquele que afrontasse, ferisse, né, o rei lhe daria o quê? Muitas riquezas, lhe daria sua filha, né, e a família dele estaria livre dos encargos. E Davi, no caso, fez uma exclamação, né? Quem é esse incircunciso filisteu que está afrontando os exércitos de Deus vivo? Aí, no caso, então, Davi, no caso, se prontificou, né, e queria lutar com Golias. Mas Saul logo avisou, dizendo que ele não poderia enfrentar tal guerreiro. Né? E, no caso, Davi
que Davi, no caso, falou para Saul, né? Relatou algumas ocorrências do passado dele, né? Quando ele cuidava das ovelhas do seu pai, né? Quanto à situação do leão, do urso, né? Que ele enfrentou para salvar as ovelhas, né? E Davi relatou isso o quê? Com muita confiança, né? Muito confiante, ele falou isso, que enfrentou os animais e faria com o filisteu como ele fez com os animais, no caso, né? Que o Deus de Israel estaria à frente, né? Pois se o Deus tinha livrado ele das garras do leão e do urso, certamente livraria ele novamente daquela situação. O que Saul fez? Saul, portanto, vestiu Davi com suas vestes, também colocou seu capacete de bronze, e depois Davi, com todo aquele aparato, ele mal conseguiu andar, né? E assim, logo ele pegou e tirou tudo aquilo, né? O que ele pegou somente? Pegou somente seu cajado, as 5 pedras do rio, e sua funda, e se aproximou para lutar com o gigante. Golias, vendo aqui Davi, o que Golias falou? Por acaso sou algum cão, né? Para ele vir me enfrentar com paus, e assim Golias, com seus deuses, amaldiçoou Davi. E Davi disse o que para esse Golias, né? Que tu me vens com a espada, lança e com o escudo, porém eu venho a ti em nome de quem? Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado, né? Hoje mesmo, assim disse Davi, né? Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Vou te ferir e tirar a tua cabeça, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Golias foi, portanto, enfrentar a Davi, e ele pegou uma pedra e feriu o filisteu e o matou. E assim se pôs sobre o filisteu, e com sua espada lhe cortou a cabeça. Então, o que eu mostrei aqui para os irmãos aqui, né? Um breve relato aqui da história desse ocorrido, né? O que ocorreu nesses versículos, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? Aí a gente fala assim, né? A disposição e a coragem de um jovem pastor de ovelhas para enfrentar um soldado gigante, experiente, não passaria de uma atitude louca e sem sentido caso Davi não tivesse vencido. E aqui, só para a gente refletir, né, nessa meditação e reflexão da Bíblia, qual que seria nosso objetivo hoje? O objetivo é analisar quais as atitudes de Davi no confronto com Golias que podem ser replicadas em nossas vidas, de forma que possamos alcançar resultados tão extraordinários como ele, e assim conseguir vencer os gigantes obstáculos que temos em nossas vidas e que fazem parte do nosso dia a dia. Então, a gente vai abordar aqui, tá, nessa meditação, 7 pontos que eu separei e que eu coloco como atitudes, né, que houve nesse confronto e que vale a pena a gente levar para nossas vidas. São essas aqui os pontos que eu levantei, tá? O item 1, entendendo de forma diferente, aproveitando as oportunidades, você não consegue. Item 4, transmitindo confiança e adquirindo experiência. Item 5, utilize o que Deus lhe deu. Item 6, ter visão espiritual. E 7, seja simples e não complicado. Item 1, entendendo de forma diferente. Tá? Aqui a gente, eu coloquei vários slides, assim, para a gente tentar focar um pouco também no visual e tentar introduzir um pouco mais o que eu quero trazer para cada questão, né? Então, entendendo de forma diferente. Tá? Em nossas vidas surgem diariamente muitos desafios todos os dias, bem como todas as pessoas em todo o mundo, sem exceção, são também desafiados de alguma forma. Porém, o grande questionamento que surge entre nós e deixa alguns irritados é: por que uns conseguem vencer e outros não? Davi e Golias nos dão essa resposta. Golias, o que Golias já estava desafiando? Há quanto tempo que ele estava desafiando já o exército de Israel? Há 40 dias, né? Ele estava ali toda manhã e toda tarde. E todos estavam temendo muito aquele gigante, né? Todos tinham medo dele. E ninguém queria os enfrentar, certo? E ninguém achava uma forma de conseguir vencer ele. No entanto, quando Davi ouviu aquela afronta de Golias, o que ele teve? Qual foi a sua atitude? Ele não teve uma atitude diferente? A atitude dele foi o quê? Atitude de enfrentar, né? Enfrentar aquele desafio e, de uma vez por todas, acabar com aquele gigante. Então, essa foi a atitude que Davi teve, né? Como você lida com os desafios que surgem à sua frente? A gente acaba fazendo essa pergunta para cada um de nós, né? Como que a gente lida com esses desafios que a gente enfrenta
em nosso dia a dia, quem é você quando você é desafiado? Quem é você? Os homens de Saul ou de Davi? Aí a gente tem que refletir um pouco nisso, né? Eu entendo assim que a nossa resposta quanto a esse problema determinará se a gente vencerá ou não, né? Pelo menos a gente tem que ter uma atitude diferente daqueles que são incrédulos, né, irmãos? Isso a gente tem que ter em mente. E quando ouviu o desafio que afrontava Deus, Davi, o que Davi entendeu? Davi creu ali muito, teve muita fé que ele podia vencer em nome de Deus, né? Então, assim, quando a gente é desafiado, a gente tem que saber que a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar, né? Certo? O item 2, aproveitando as oportunidades. A história de Davi e Golias é também um maravilhoso exemplo de como devemos aproveitar as oportunidades que o Senhor Deus coloca diante de nós. Davi, ele sabia que podia enfrentar aquele gigante Golias, mas ele também, ao mesmo tempo, ele sabia que teria uma recompensa naquilo ali, né, dado ao vencedor. E ele também ouviu alguns relatos dos soldados ali, ele ouviu o comentário, os versículos que eu vou colocar para os irmãos seguintes, 1 Samuel 17, tá? Esse aqui é o 1 Samuel 17, os versículos de 25 a 27. O que eles falaram nesses versículos? Falavam assim, né, no 25. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas, e lhes dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos geral. Então, falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhes repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Assim farão o quê? Quem ferisse Golias teria aqueles direitos ali acima, né? Muitas vezes, no meio do povo de Deus, existem muitas pessoas sem perspectiva e acabam não tendo desejo de crescimento e da vitória em determinadas ocasiões da vida. Deus coloca muitos desafios diante de nós, maiores que a nossa capacidade, para nos dar a oportunidade de ver o seu poder se manifestar em nossa vida. Então, como é importante esse trecho que eu coloquei aqui, né? Deus coloca muitos desafios diante de cada um de nós. E, às vezes, esses desafios são maiores que a nossa capacidade. Mas, por que acontece isso? Né? Para nos dar essa oportunidade, né, de ver o poder realmente de Deus se manifestar. Né? Golias, por exemplo, o que foi Golias? Golias foi a promoção de Davi. Né? Davi acabou vendo naquela situação que era o momento dele. Então, ele aproveitou, que ele soube aproveitá-la. Caso ele não tivesse agido naquele momento, com certeza, passaria a oportunidade dele. Outra pessoa, levantada por Deus, desfrutaria daqueles benefícios, né? Precisamos pedir a Deus a sensibilidade necessária para perceber as oportunidades de ouro que Ele prepara para nós. Isso mesmo, irmãos, oportunidade de ouro mesmo. Aquelas situações que vão mudar a nossa vida para sempre, se confiarmos no Senhor e seguirmos em frente sem medo. Então, assim, a gente tem que pedir sempre para Deus nas nossas orações essa sensibilidade, né? Que a gente saber qual é o momento que aparecem as oportunidades na nossa vida. Aí vem o item 3, né? Você não consegue. Quantas vezes você já ouviu essa frase? Você não pode fazer isso, você não consegue. Então, eu acho que essa frase a gente ouve muitas vezes, né? E a gente vai àquele ponto de interrogação, né? Será que a gente não consegue mesmo? Será que isso é uma verdade? Será que isso é uma mentira? Mas isso é uma grande mentira do diabo, né? Isso a gente tem que estar firme na nossa mente, né? Eu vou mostrar um slide para os irmãos aqui agora, né? Isso é o quê? É a voz do inimigo, né? Então, ao perceber ali que Davi ia enfrentar só voltar para o slide anterior aqui. Então, ao perceber que Davi estava para enfrentar Golias, o que os seus irmãos começaram a fazer, né? Os irmãos começaram o quê? A menosprezar ele, né? Hostilizá-lo com palavras, né? Acabaram fazendo alguns julgamentos para ele, tentaram o quê? Desanimar o irmão, né? Mas aquele irmão caçula, né?
a confiança dele era muito grande em Deus, né? E ele acabou o quê? Não cedendo a essa voz do inimigo, né? Então, assim, eu entendo que hoje, assim, grande parte das pessoas, às vezes muitos cristãos, a gente acaba desanimando muito fácil, né? Às vezes outros se sentem muito frágeis ou inseguros e às vezes começam até a relatar, né? Ninguém acaba me apoiando e tal, e esquecem das atitudes e exemplos, né? Como foi o caso, né, desse futuro rei de Israel, né, que era Davi, né? Naquele exato momento que Davi foi enfrentar, ele tinha certeza que o Senhor era o seu maior apoio, né? Isso estava na mente dele, né? Por isso que a gente pode estar ciente que ele não desanimou de maneira nenhuma. Davi e Golias deve ser para nós uma inspiração sobre como devemos lidar com as vozes contrárias da oposição, a voz do inimigo, que sempre está prestes a nos desanimar. Tudo o que eu e você precisamos para fazer coisas extraordinárias em nome de Deus é do apoio dele. Se ele abençoar, então vá em frente. E o item 4 aqui. Transmitindo confiança e adquirindo experiência. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará contra ele. Então aqui, como é importante essas palavras que Davi falou, né? Davi, ele tentou levar para Saul que um pouco de tranquilidade, né? Se a gente levar hoje para uma situação paralela, hoje até eu, por gostar muito de esporte, eu vou trazer aqui até uma situação, por exemplo, o futebol. Então, às vezes a gente vê comentaristas famosos aí, por exemplo, falando que muitos técnicos prestigiados, eles ficam muito satisfeitos quando a gente vai numa final, por exemplo, de um grande campeonato, o jogador vai lá e ele é um voluntário para bater um pênalti da final, ou assumir alguma coisa, ou seja, ele está sempre mostrando muita personalidade e confiança, né? Então, levando um pouco aqui para a história de Davi, foi isso exatamente que Davi fez, né? Então, ao ele chegar assim, ao ele se apresentar perante Saul, ele chegar diante do rei, ele passou por rei essas tranquilidades, né? Ou seja, assim, em outras palavras, do que ele estava dizendo, assim, né? A aflição de vocês acabou, né? Eu vou lutar, eu vou vencer e ponto, né? Então, assim, levando também isso um pouco para os cristãos, para o nosso dia de hoje, né? Às vezes, assim, a gente vê muitos cristãos um pouco desanimados, assim, né? E não tão determinados e confiantes com as suas atitudes, né? E muitos outros, às vezes, o que acabam falando, assim, que a gente acaba ouvindo muito, assim, né? Seja feita a vontade de Deus. Porém, essa frase, tá? Isso está correto, mas, porém, essa frase ela não pode ser dita de uma forma incrédula ou fugitiva, tá? Em outras palavras, como é que eu posso resumir isso aqui? Muitas pessoas, às vezes, falam assim, né? Se der errado, foi Deus que quis assim, ponto, né? Só que, às vezes, as pessoas acabaram não fazendo nada, né? Ou seja, não pediram com aquela fé, não fizeram o melhor, não se esforçaram o máximo, né? Que Deus quer que a gente sempre faça o melhor possível, né? Então, sempre quando a gente coloque alguma coisa, não simplesmente jogue para Deus a responsabilidade, né? A gente tem que ter essa responsabilidade também, né? A gente tem que se esforçar, né? Davi, portanto, nos ensina que a nossa atitude e comportamento é fundamental para o agir de Deus em nossas vidas. É isso que a gente tem que aprender com a história de Davi. Davi nos ensinou que nossas atitudes, nosso comportamento, é isso que vai fazer, que vai ser fundamental para o agir de Deus. É aí que Deus vai operar na nossa vida a partir daí. É preciso confiar. Jesus nos mostra isso nos seguintes versos. Eu vou ler os 3 versos para os irmãos aqui, tá? Mateus 9, 29. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja feita segundo a vossa fé. Mateus 15, 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Mateus 21, 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito a figueira, mas até a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. A confiança que Davi tinha em Deus. A confiança que Davi tinha em Deus não era algo que aconteceu do nada, certo, irmãos? Ou não foi algo que veio do dia para a noite.
ela foi adquirida o quê? Foi adquirida no longo da sua vida, né? E nos lugares comuns que ele vivia, certo? Ele havia desenvolvido com Deus o quê? O que ele desenvolveu com Deus? Um relacionamento sincero com Deus, né? Então, ali ele teve muitas experiências, né? O que aconteceu com a vida dele? Fortaleceram muito a sua fé e a dependência dele para com Deus. E às vezes a gente fala muito assim sobre o fato de Deus agir ou não nas nossas vidas, mas a verdade é que a gente pode até colocar aqui, se a gente hoje colocasse, por exemplo, vou colocar lá um microfone e expor o que cada cristão no mundo, cada cristão sincero já passou. Ou seja, cada situação de milagre que ocorreu na vida de cada um. Eu acho que a gente ficaria surpreso com tantos milagres já realizados, né, dos filhos de Deus. Então, assim, isso o que é? Isso são experiências, né, relacionamento sincero com Deus, né? E Davi teve várias experiências relacionadas com o Senhor, né, enquanto ele servia o que é o seu pai, né? Então, ele foi se tornando capacitado em sua fé e, desse modo, ele chegou confiante ali para lutar e para derrubar aquele gigante, né? E demais desafios que iam aparecer no decorrer de sua vida. Aí eu coloquei aqui até um crachá, que eu achei até, um crachá com assim, experiência cristã. Então, essa experiência cristã, eu acho que esse crachá a gente tem que tentar carregar entre cada um de nós, né? Certo? E antes de derrubar o Golias em nossas vidas, precisamos matar os leões e ursos que atacam o nosso quintal. Se não tivermos experiências domésticas com Deus, como enfrentaremos os gigantes estrangeiros? Então, isso que acaba sendo o erro de muitos, né? Às vezes a gente acaba se precipitando um pouco e a gente logo quer começar grande, né? Então, a gente tem que ter experiências na nossa vida, né? Voltando aqui para a situação lá do jogador que eu mencionei, né? Ninguém chega numa final, está num grande time do nada, né? Antes ele teve que passar por a equipe de base, ele teve que treinar, ele teve que ter esforço, teve que amadurecer, teve que ter experiências para ele chegar já bem amadurecido lá no final e tomar a decisão, né? Então, assim também acontece conosco, certo, irmãos? A gente precisa o quê? Precisa começar com aqueles pequenos milagres, né? E aí, depois, nós estaremos prontos para os grandes desafios e lutar com grandes gigantes. Então, isso é muito importante que a gente grave bastante esses milagres que acontecem em nossas vidas, né? Deixa eu passar para o próximo. Aí eu coloquei esse trecho aqui, assim, então, portanto, acumule experiências e guarde-as bem no registro da sua fé. Quando os grandes desafios vierem e você recorrer ao passado, vai perceber que o Deus que agiu antes age também depois. O que Davi fez? Foi exatamente isso. Então, a gente precisa guardar esses milagres que aconteceram. A gente não tem que esquecer o que já aconteceu no passado conosco. A gente precisa colocar isso num lugar que a gente se lembre sempre, para a gente trabalhar muito isso, para quando chegar que a gente precisar efetuar um grande milagre na nossa vida, tomar uma grande decisão, enfrentar um gigante, a gente vai saber que Deus vai nos amparar como ele fez lá no passado. A experiência cristã, né? Davi e Golias nos ensinam que experiências de fé do passado devem ser guardadas em um lugar especial no nosso coração. As orações de fé, os jejuns, as vigílias, cada um desses elementos e suas respostas, mais os milagres que cada um já obteve em sua vida, devem fazer parte de nossa memória e não ficar esquecido. Então, assim, quando for necessário, bem como quando aquele desafio for muito grande, nós vamos fazer o quê? Vamos trazer essas lembranças e saber que alguém está lutando conosco. O exemplo de Davi e Golias nos mostra como uma fé sincera e uma motivação segundo o coração de Deus ativam a manifestação do sobrenatural e determinam o final previsto pelo que crê. E isto ocorrerá no momento de Deus e não no nosso. Quinto, utilize o que Deus lhe deu. Qual seria o plano para enfrentar o gigante Golias? Então, assim, muitas vezes, determinadas pessoas, às vezes, querem resolver e nos apoiar, certo? Porém, já percebeu que, na maioria das vezes, elas querem que sigamos exatamente como elas pensam que tinha que ser? Primeiro, elas não acreditavam na gente, né? E depois, elas resolvem acreditar. Aí, quando querem acreditar, eles fazem o quê? Querem mudar a estratégia, todo o planejamento, né? Ou seja, o que Saul fez ali com Davi? Então, depois, assim, de muita relutância, assim, finalmente o rei concordou
E antes da luta, o que ele queria dar para Davi? Ele queria dar para Davi o quê? A sua armadura, né? E o que aconteceu, assim? Foi um grande problema, certo, irmãos? Pois Davi, ele mal conseguia se mexer com aquela armadura, né? E será que ele ia conseguir lutar com aquela armadura? Será que ele ia conseguir ter a vitória? Aquele monte de aparato que passaram a colocar nele? Ou seja, né? O que a gente pode resumir disso? Eu acho que, com certeza, ele iria morrer. Mas o que fez Davi? Ele tirou aquela armadura do rei, né? Com muita personalidade, rejeitou aquela sugestão da autoridade na época, que era Saul, e fez aquilo que estava acostumado a fazer. Ou seja, né? Com isso a gente pode entender o quê? Que a gente não precisa mudar tudo em nossa vida, né? E a gente tem que usar o quê? A gente precisa usar as ferramentas que a gente tem. Aqui eu embaixo até coloquei ali a funda de Davi, né? E colocar mais um texto para os irmãos aqui. Ao enfrentar Golias, Davi nos ensina que nem tudo se deve ser remodelado, desfeito. Pelo contrário, há um grande poder na simplicidade e na consistências fundamentadas no relacionamento com Deus. Sexto item, ter visão espiritual. Observamos que a percepção de Davi tinha das coisas extremamente diferenciada. Enquanto todos tinham medo, ele via uma afronta a Deus. Quando todos tremiam, ele enxergava uma oportunidade. Pois bem, isso era fruto de sua visão espiritual. Ou seja, os soldados, eles carregavam com ele uma incredulidade, né? Os soldados de Israel, de Saul. Então, eles não enxergavam além. Davi, já pelo outro lado, ele enxergava com os olhos espirituais, né? Enquanto Golias, lá na situação, amaldiçoava os deuses de Davi, Davi fez o quê? Davi lhes respondeu profeticamente, né? Declarando que tudo o que ia acontecer, certo? E que por causa de Deus, né? Exatamente o que ia acontecer nos próximos passos. Né? E o que aconteceu? O Golias foi derrotado. Né? Então, assim, antes mesmo de lutar, ele sabia que venceria. Mas por que ele venceria? Né? Pelos fatores que aconteceu com ele anteriormente. E ele fez questão de declarar pela fé que, no momento certo, qual seria o final daquele gigante. Davi e Golias nos ensinam que a nossa visão não pode ser limitada ao que é visível, palpável. Precisamos ter a sensibilidade espiritual aprimorada de forma que, ao lidar com grandes desafios, sejamos capazes de enxergar o que há lá do outro lado. Item 7. Seja simples e não complicado. Isso é outro problema, né, hoje em dia, né, a gente vê muito. O cristianismo não pode ser complicado. Não é o estilo de vida ensinado por Jesus, o qual era simples, prático, cheio de resultados visíveis, direto ao ponto. Eu não sei vocês, né, mas muitas vezes a gente tem visto o cristianismo ficando muito complicado, né? Ou seja, parece estar mais parecido com aquele sistema lá legalista dos fariseus, cheio de detalhes, né, tão minuciosos, que mais distanciam a pessoa de Deus do que, na verdade, acaba aproximando. Né? Davi precisou lidar com isso e vimos o que ele fez, rejeitando uma complicada armadura de Saul. Então, olha a atitude de Davi. O que ele fez? Na verdade, ele simplesmente tirou a armadura e foi com o que ele tinha, né? Foi simples. Né? O simples não precisa ser vulgar, e na maioria das vezes ele é o quê? Ele é efetivo. Né? Então, aqui a gente tem aqui que foi nada mais nada menos que o futuro rei de Israel, né? Que enfrentou um grande desafio na sua vida. Até aquele momento ele estava com as suas roupas e suas ferramentas de trabalho que ele exercia, e ele não se vestiu de ninguém, né? Não criou nenhuma personagem, não mudou nada na voz, ele não fez absolutamente nada. Né? E, às vezes, o que acontece conosco? Muitas vezes a gente acaba desprezando também essas ferramentas comuns que a gente usa no nosso dia a dia. Né? A gente acaba observando que, às vezes, na grande maioria, muitos pregam, né? Tem uma coisa muito assim, padronizada do que é certo, do que é errado, do que é válido ou não válido, e isso acaba fazendo com que aconteça o quê? Né? Muitos cristãos, às vezes, têm até vergonha, né, de levar a mensagem, ou se acham, às vezes, incapazes de levar o evangelho, acabam limitando o seu potencial. Né? Então, isso prejudica muito, certo? A história de Davi nos ensina que um simples estilingue e uma pedra podem mudar o rumo e a história de uma nação, quando quem usa essas armas é um comprometido servo do Senhor.
Então, eu acho que com esse final aqui, a gente pode, por isso, né, a gente deve, o que acontecer? A gente deve nos encorajar, né? E prestar também atenção nas pequenas coisas, né? O que a gente usa diariamente, quais são as nossas ferramentas, né? Que essas ferramentas que a gente utiliza, a gente não precisa estar montando uma armadura especial, né? Usando algo que a gente não seja, né? E a gente sabe que a nossa própria o jeito de ser simples é isso que a gente vai transformar a vida de muitas pessoas. Aqui eu coloquei um slide, né? A gente precisa ter o quê? Menos palavras e mais atitudes. A vitória de Davi sobre Golias nos mostra que tudo é possível ao que crê. Se formos capazes de desenvolver um relacionamento saudável com o Senhor no lugar comum da nossa vida, grandes coisas nos esperam no futuro. Então, assim, o que a gente pode tirar com isso? O filho de Jessé, ele era uma pessoa comum, né, nas suas tarefas, nas suas obrigações, e foi ali exatamente naquele lugar comum dele, no habitual, no lugar ordinário que se fala, né, que o Senhor o capacitou para quê? Para algo extraordinário. Né? Então, assim, a oração que eu peço é que o Senhor, né, nosso Deus, encontre em nós sempre uma disposição, né, uma convicção sincera realmente, que dia a dia, né, que dia após dia, que a gente possa ser impactado aqui pelo seu cuidado, no seu amor, na busca, né, na revelação da sua glória, certo? E aqui eu coloquei mais um slide que fala assim, né, precisamos confiar mais no nosso Deus e nos colocar como intercessores e guerreiros da batalha. Devemos abandonar o lugar de espectadores e assumir o quê? Assumir o papel à frente da disputa. Só assim, irmãos, só assim, de maneira ativa, é que viveremos um futuro melhor. E só assim que a gente vai desfrutar o melhor de Deus para a nossa vida. Aqui coloquei só para nossa reflexão, né? Reflita e identifique, né? Qual é o gigante que eu preciso vencer hoje? Podemos aprender que o Deus que servimos é capaz de derrotar qualquer um dos gigantes em nossas vidas, seja um medo, uma depressão, questões financeiras, incredulidade e muitos outros. Quando estamos inseguros quanto ao futuro, devemos confiar em quem? Confiar somente em Deus. Jesus disse, né, em João 14,6, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, irmãos, Davi e Golias é apenas um dos muitos exemplos, né, do poder sobrenatural do nosso Senhor. Deus se importa muito, muito com cada um dos seus filhos, né? Ele quer sempre o nosso melhor em todos os sentidos. Então, a gente tem que entender que a gente, como cristão, a gente deve confiar em Cristo como nosso único caminho para o céu. Devemos o quê? Devemos nos apegar pela fé em Deus, no seu poder, e nossa batalha contra os gigantes resultará no quê? Resultará numa grande vitória. Certo, irmãos? Eu coloquei aqui o último slide só para a gente lembrar um pouco de tudo que a gente falou, né? É um resumo para a reflexão, né? A gente fala ali como a gente tem que ser um cristão, uma visão espiritual, a experiência que a gente tem, menos palavras, mais atitudes, não ouvir ali a voz do inimigo, a gente tem que ter confiança, tá? E assim, esse é o último slide, eu espero que a mensagem sirva para que possamos ter cada vez mais fé, enfrentar aqueles gigantes que acabam nos rodeando sempre, né? E que possamos sempre estar nos lembrando, né, desse confronto, né, tão conhecido e rico em detalhes, né, que é essa batalha de Davi e Golias, para a gente levar sempre algo de importante para quando a gente pensar, quando a gente enfrentar esse inimigo, esse gigante que a gente obtém todo dia. Eu agradeço pela oportunidade de passar a meditação dessa noite e obrigado. Amém, irmãos. Obrigado, irmão Marcos.
interessante, né? A história de Davi e Golias, muito interessante. Eu acredito que serve para cada um de nós, para todos nós, né? É como uma experiência realmente de vida cristã, como nós devemos realmente ter a confiança em Deus que Davi teve, né? E até eu e a Jussara, nós estávamos aqui comentando, né? Porque nos estudos lá com o Guilherme também, e eu acredito que outras pessoas, houve uma comparação sobre aquela estátua de Daniel e o caso de Davi e Golias, que é bem interessante, porque o Davi, ali na sua experiência, ele primeiro matou um leão, depois um urso, né? E lá na estátua, o leão representava a cabeça da estátua, que era a Babilônia, e o urso representava a Medo-Pérsia. E depois a roupa toda do Golias era de bronze, que representava a Grécia. E a lança era de ferro, que representava Roma. E a pedra quem derrubou a estátua foi uma pedra, e o que derrubou Golias também foi uma pedra, né? Então, assim, é bem interessante, né, essas comparações, e realmente para a nossa vida também espiritual, foi bastante interessante a comparação que você fez, Marcos. Nós agradecemos. Alguém tem mais algum comentário, irmãos? Gostei, muito obrigado, Marcos. E estou imaginando quais são os meus gigantes que eu tenho que vencer, né? E como foi falado, às vezes não precisa se incrementar, são coisas simples, né? Que Deus, no futuro e em todos os tempos, né? Deus sempre usou o simples para alcançar as pessoas. Jesus usou o simples. Então, a mensagem, né, no final, não vai ser passada também por homens inteligentes, eruditos, mas pessoas simples. Então, que eu possa também me preparar dia, né? Confiança em Deus, que Ele vai colocar as ferramentas que precisam, né? Na minha mão, que é a palavra dele. E eu passar de maneira simples. Obrigado, Marcos. Irmão Marcos, muito obrigada mesmo. A mensagem foi inspirada pelo Espírito Santo. Os gigantes cada um de nós temos, e essas 7 orientações realmente foram muito, muito ricas, muito assertivas. Gratidão pela palavra, irmão. Vamos então finalizar essa reunião. O irmão Marcos vai finalizar com uma oração. Oremos. Pai nosso, Senhor que estás no céu, santificado seja o teu nome. Amém. Estamos aqui reunidos, cada qual tem o seu gigante, Senhor, cada qual precisa enfrentar algo nessa vida. Ó Senhor, que possamos ver tudo que já fizesse no passado, que possamos lembrar daqueles milagres que fizesse com cada um de nós, e que possamos ter muita fé na hora de enfrentar esses novos gigantes, Senhor. Que possamos lutar a cada dia, que seja problema de saúde, seja problema financeiro, seja qualquer problema que apareça em nossa vida, Senhor, que possamos lidar com muita fé, sabendo que sairemos vencedores, Senhor. Perdoe nossos pecados, cometemos nossas faltas, Senhor. Nos dê uma boa semana, Senhor. Nos ajude a cada vez mais a buscar a Tua palavra, a buscar a Ti, Senhor. Sabemos que só vamos aprender mais e vamos cada vez galgar mais para a nossa vida eterna. Obrigado por tudo que tens feito, seja com cada pedido que foi feito essa noite, Senhor, cada irmão ainda que não fez pedido, ou que esteja nas suas mentes. Ó, Senhor, age conforme o Teu querer e a Tua vontade, Senhor. Te pedimos com fé isso, Senhor. Pedimos que haja conforme o Teu querer, a Tua vontade. Te pedimos com fé. Obrigado a Deus por tudo que tens feito. Nos dê uma boa semana. Guarde cada irmão agora e que possamos enfrentar nossos gigantes com a cabeça erguida e sabendo que existe alguém que está nos defendendo sempre. Te agradecemos em nome de Jesus, agora e sempre. Amém.